Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 9. Pegue sua senha e entre na festa. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O título aí na nossa Bíblia, revista e atualizada, no capítulo 15, é a ressurreição de Cristo, penhor ou garantia da nossa ressurreição. Verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. A ressurreição de Jesus é abundantemente confirmada, sustentada em toda a Bíblia Sagrada, notadamente nos escritos neotestamentários. Totalmente sustentada, confirmada, comprovada. No Salmo 16, verso 10, o salmista Davi, 1010 anos, 1030 anos aproximadamente, antes de Cristo, já havia dito assim: não deixarás a minha alma na morte. Um salmo profético, se referindo a Jesus. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O apóstolo Pedro, no memorável discurso, na sua pregação lá em Pentecostes, inaugurando os tempos do Espírito Santo na direção da igreja, ele disse: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, Pedro 1010, 1030 anos depois, cita Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua, isto é de um salmo, a minha língua exultou, e além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Citado por Pedro no discurso de Pentecostes, onde 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, isto na Bíblia é altamente comprovado, sustentado, a ressurreição de Cristo, uma realidade não só em conteste para os apóstolos, mas já prevista no Velho Testamento. Enfim, Cristo ressuscitou, e se ele não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo disse lá na frente, vã seria a nossa fé e a nossa pregação. Mas o próprio apóstolo Paulo, num também dos seus memoráveis discursos, numa sinagoga em Antioquia, onde ele chegou juntamente com Barnabé, e alguns ali dirigentes da sinagoga falaram para ele: o irmão aí tem alguma coisa para nos dizer? Paulo se levanta, e está no capítulo 13 de Atos. Não temos tempo de ler, mas você pode ler em casa. Capítulo maravilhoso, o discurso de
Paulo na sinagoga em Antioquia. Mas foi tão empolgante ele falando sobre a ressurreição de Jesus, a morte, o sepultamento e a ressurreição, que ali estavam aquele dia na sinagoga muitos judeus e muitos prosélitos, gregos e romanos que tinham aceitado o judaísmo. Eles eram os prosélitos, isto é, cumpriam em parte, não se circuncidavam, não guardavam o sábado, mas gostavam de ouvir aquelas coisas a respeito da lei de Moisés. Então a sinagoga estava lotada, judeus e prosélitos, pessoas amigas, né, da mensagem do Velho Testamento, estavam ali reunidos. E Paulo os impressionou tanto nesse discurso, que está em Atos 13, que no final da reunião eles falaram: fica aí para o próximo sábado. A reunião era aos sábados. Fica para o próximo sábado. E Paulo ficou. E no próximo sábado pregou outra vez. E aquela bênção, diz a Bíblia, que muitos dos judeus e dos prosélitos, né, foram convencidos pela mensagem que Paulo entregou. E isso suscitou inclusive inveja e ira, e judeus se levantaram contra eles, e mulheres piedosas do judaísmo se levantaram contra ele, e etc. Mas Paulo, no início da sua viagem missionária, talvez a primeira grande sinagoga em que ele se encontrou, ele entrega a mensagem de Cristo morto, de Cristo ressurreto, e muitos creram, diz a Bíblia. O mesmo aconteceria em Atenas. Atenas, a pátria da cultura na Grécia, no Areópago, né, que era o templo da cultura. Paulo chega e naquele discurso maravilhoso, de repente fala da ressurreição do varão Jesus Cristo. E muitos naquela hora acharam a mensagem a mais assustadora possível, falar que alguém possa ressuscitar. E Paulo continuou pregando, e no final, pelo menos alguns daqueles, e quem sabe alguns adeptos de filosofia, de Sócrates, Platão, Aristóteles, creram em Jesus, e um deles é até dado o nome dele, Dionísio Areopagita, talvez tomasse conta lá, era um líder lá na Assembleia, no Areópago, né? E Dâmaris também, uma mulher, e alguns mais, enfim, ouviram a mensagem da ressurreição de Jesus. Esse é um tema recorrente na Bíblia, altamente comprovado, e uma grande realidade, e bem clara na Bíblia é essa: o assunto ressurreição é abordado sempre junto com o sumo sacrifício de Cristo na cruz. Sempre. E na Bíblia Sagrada, todos os escritos também tratam de morte e ressurreição, no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade, na mesma excelência. Romanos 4:25 diz assim: o qual, Jesus, né, foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Junto, morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso quer dizer, na cruz do Calvário, Jesus levou nossas culpas, e na ressurreição nos levou para apresentar a Deus, justificados diante dele, sem culpa nenhuma. Como diz o Dr. Shedd no comentário da sua Bíblia, nos levou para ser aceitos por Deus. Só Jesus teria condições de, vivo, ressurreto, tendo vencido a morte, nos tomar pela mão e nos apresentar a Deus e dizer: Pai, esse creu naquilo que eu fiz por ele na cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, e aí apareceu, diz a comprovação daqueles que tiveram o privilégio de ver Cristo ressurreto durante 40 dias. A sequência dos verbos é notória, né, irmãos? Morrer, ressuscitar e aparecer. Apareceu durante 40 dias, depois foi elevado aos céus. E 10 dias depois que foi elevado aos céus, aconteceu na terra aquela maravilha do Pentecostes. 40 dias Jesus ressuscita e fica na terra. 10 dias depois que ele está nos céus, e ele disse que teria que primeiro chegar à destra do Pai para enviar a promessa do Pai, que era o Espírito Santo que rege a igreja hoje, até entregá-la como noiva nas bodas do Cordeiro. Coisa maravilhosa, esse assunto, a ressurreição de Jesus dentro desse tema. E apareceu, irmãos, para quem primeiro o ressurreto? Para quem? Para quem? Até aqui, quando Paulo fala que depois apareceu para 500, Paulo diz assim: 500 irmãos. Paulo faz questão aqui no verso que li, de dizer depois apareceu para 500, e diz na frente, 500 irmãos. Sabe por quê, irmãos?
Para quem Jesus apareceu? Apareceu, irmãos, para quem já cria nele, para quem passou pela experiência da cruz, para quem já sabia o que era ser liberto pelo sangue de Jesus, para quem tinha sido alcançado pela remissão do Calvário, para quem já era purificado pelo seu sangue, para quem já era nova criatura, para quem já havia passado pela cruz. Jesus, que percorreu casas de pobres, de viúvas, Jesus que percorreu casa de ricos, como entrou na casa de Zaqueu, que recebeu banquetes lá na casa de Levi, Jesus que entrava nos ambientes, e à beira-mar, e em qualquer lugar, subindo em barco aqui e ali, esse Jesus maravilhoso, maravilhoso, que apareceu diante de leprosos que não esperavam por ele, diante de cego de nascença perguntando: o que queres que eu te faça? Diante de mulher prostituta que estava para ser lapidada pelos seus acusadores, Jesus para dizer a ela que não peques mais, mas vai-te em paz. Esse Jesus diante da mulher samaritana, Jesus que apareceu, e Jesus que era acusado de comer, né, e de viver junto a publicanos e pecadores, de comer e beber com eles. Esse Jesus, depois da sua ressurreição, nunca mais falou do evangelho para um estranho, durante 40 dias, nunca mais curou ninguém, durante 40 dias, até subir aos céus, durante 40 dias, Jesus, na economia divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só apareceu para crente, só apareceu para discípulos, só apareceu para mulheres que já criam nele, algumas das quais assistiram à sua crucificação. Guarde isso, meu amigo. Nos 40 dias restantes de Jesus na cruz do Calvário, ele só apareceu para quem já tinha passado pela cruz. Só. E aí nós podemos recordar quantas daquelas pessoas passando pela cruz. Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, de repente lá na beira do túmulo, domingo pela manhã, vai ouvir Jesus dizer para ela: Maria. E ela, supondo ser ele até o jardineiro, depois reconhece que é Jesus. Uma mulher que deve ter pensado: que será da minha vida? Ele expulsou 7 demônios da minha vida, morreu, o que será de mim agora? Mas de repente Jesus fala: Maria, e ela reconhece, já era crente. Maria estava lá na beira da cruz, junto com a mãe de Jesus, junto com João e outras pessoas. Jesus apareceu para ela para dizer isso. Esse Jesus ressurreto, de repente aparece numa reunião de discípulos, e diz a Bíblia que eles se alegraram demais. Quando Jesus entrou, até depois de ser anunciado, né? Está aí, quem sabe, e diz: Jesus, entre e fala: paz seja convosco. E irmãos, num trailer, num antegozo do que aconteceria pouco depois em Pentecostes, diz a Bíblia que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Ressurreto, e soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: Pai seja convosco. É esse Jesus ressurreto que você diz assim: mas o que você vai dizer é perigoso, porque Tomé duvidou dele. Duvidou sim, mas era crente. Tomé já tinha aceitado Jesus como seu Salvador, e no momento de dúvida, Deus relevou aquilo, e ele chega para Tomé, e Tomé diz: eu só creio na ressurreição de Jesus. Ele disse para os: se eu tocar na sinal dos cravos na sua mão, ou da lança no seu peito. Jesus era para chegar para Tomé e falar assim: Tomé, não preciso de você não, vai embora Tomé, vai caçar um Buda por aí, para você servir, um Deus pagão por aí. Não, Tomé, vem aqui Tomé, porque Jesus depois da ressurreição, só se voltou para aqueles que creram nele, creram no sacrifício dele. Tomé, põe aqui a mão, põe aqui Tomé. Tomé se prostra de joelho e fala: Senhor meu e Deus meu. É com esses que Jesus teve encontro depois da sua ressurreição. Pedro, irmãos, o irmão Pedro, que em dado momento chegou a falar assim: vou voltar a pescar. Jesus um dia tinha falado para ele e para outros: eu farei de vocês pescadores de homens, evangelistas, lançando a rede e ganhando almas para o reino eterno. De repente Pedro
vou pescar. Cristo na cruz, não se lembrando das palavras que Jesus quantas vezes disse: derribai esse templo, em 3 dias o reedificarei. Não, nessa hora, tudo obnubilado, tudo esmaecido, Pedro, vou pescar. E é lá naquela beirada de lago que Jesus aparece para ele e aparece para outros. E é esse Pedro que em determinado momento esse Cristo ressurreto vai dizer para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele respondendo de uma maneira tão acanhada e realmente utilizando até de um verbo muito acanhado, que não queria dizer, não, o ágape, o amor profundo, mas o filéu, né, Senhor, tu sabe, eu gosto do Senhor, o Senhor sabe, eu tenho afinidade. Não, Pedro, tu me amas. E recebe de Jesus ressurreto a incumbência: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apareceu para Pedro, mesmo ele tendo negado lá no julgamento na casa de Caifás. Apareceu para Tomé, mesmo em dúvida. Apareceu para mulheres, apareceu para 500, todos irmãos. Pegue a sua senha e entre na festa. Aí você me pergunta: onde está a senha? Eu te respondo: na cruz do Calvário. Para entrar na festa cuja completude é a ressurreição, é estar ressurreto nas regiões celestiais, abençoadíssimo por Deus. Que festa! Festa que não tem fim, festa que não precisa de mais ninguém, você e Deus. Através de Jesus Cristo, você vai entrar numa ambiência que é de profunda bênção de Pai, bênçãos espirituais, com toda sorte de bênção. É o que você precisa. Você pode entrar nessa bênção hoje, ressurreto, completamente ressurreto, com Cristo. Mas antes você tem que pegar a sua senha no Calvário. Pegue a sua senha lá no Calvário. Primeiro, guarde essa frase: primeiro o sangue do Cordeiro, depois as danças. Primeiro o sangue do Cordeiro, depois as danças. Você não pode dançar antes de passar pela cruz. Você não pode comemorar a ressurreição de Jesus antes de passar pela cruz do Calvário. Para você entrar nessa ambiência espiritual das regiões celestes, comemorando festivamente a ressurreição de Jesus, você tem que pegar uma senha na cruz do Calvário e apresentá-la nas regiões celestes. Aí você me diria: mas senha é alguma coisa tão privatística, senha é alguma coisa tão secreta, senha é alguma coisa tão personalíssima, e eu tenho que pegar a minha senha e apresentar a senha de Jesus. A senha do Calvário é diferente da senha do Banco Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ou de qualquer cartão de crédito. Essas a que me referi você deve guardar para você. Quando muito a esposa ou alguma pessoa de muita confiança deve saber. Mas esta senha do Calvário não tem jeito de ser escondida. Esta senha do Calvário, no momento que você adquiri-la e entrar nas regiões celestes, na festa da ressurreição, a sua vida muda. Quem te conhece vai conhecer também que você pegou uma senha na cruz, que você agora é uma outra pessoa, que você tem uma outra vida, você é um liberto. Enfim, esta senha não é senha bancária, essa o mundo tem que ver, ninguém consegue escondê-la. Na hora que você adquiri-la, para entrar na festa da ressurreição nas regiões celestiais, todo mundo vai saber: esse pegou uma senha no Calvário. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado: pegue sua senha e entre na festa. Pegue sua senha no Calvário. E isso que eu estou dizendo, irmãos, é tão maravilhoso. Para concluir, né? E eu digo que primeiro o sangue do Cordeiro, depois as danças. Eu estou me referindo à verdadeira Páscoa do Velho Testamento. Primeiro o sangue do Cordeiro. Moisés, mande que cada família mate um cordeiro e que baste para quantos puderem comer, mas que não sobre nada. Moisés, essa é a Páscoa. Moisés, essa é a libertação do meu povo, através daquela última das 10 pragas, a praga dos primogênitos. Moisés, mande que cada um coloque nas vergas das suas portas e nas ombreiras das suas portas o sangue do cordeiro que foi sacrificado, que foi imolado. Moisés, mande que cada família, comemorando a libertação dessa escravidão do Egito,
coloque nas ombreiras das portas e nas vergas das portas o sangue do cordeiro imolado, sacrificado. Porque quando o anjo passar à meia-noite, na casa que tiver o sangue do cordeiro colocado, tingido nas vergas e nas ombreiras, aí o anjo passará por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. Páscoa é do verbo hebraico, pessar, passar por cima, passar livrando. Todos vão morrer, os primogênitos daqui, mas menos o do povo de Deus, porque o anjo do Senhor passaria por cima. Meu irmão, e depois dessa bênção do sangue do cordeiro, nas vergas e nas ombreiras das portas, o anjo passando por cima, vem a libertação do cativeiro egípcio, vem a libertação, cujo clímax é a transposição daquela muralha de água, que era o Mar Vermelho. Atravessaram o Mar Vermelho, libertos, sangue do cordeiro nas portas, travessia do Mar Vermelho. Lá na frente, Moisés tem um cântico de triunfo maravilhoso, e a irmã dele junta um punhado de mulheres, com tamborins, com danças, com gritos de alegria, e dançam até dizer chega na outra margem do Mar Vermelho. Primeiro o sangue do cordeiro, depois a libertação, a travessia, agora sim a dança é a ressurreição. Era aquele povo pisando o caminho que os levaria agora à terra prometida. Irmão, não tem nada mais bonito que isso não. Misericórdia, que Deus nos abençoe, que você pense bem o que aconteceu no Egito, não é? Acontece na nossa vida. A mensagem é a mesma do túmulo vazio e da cruz do Calvário, mas primeiro nós temos que passar na cruz do Calvário. Temos que passar para receber ali o sangue, não mais nas vergas das portas, né? Mas o sangue de Jesus no nosso coração, que nos purifica de todo o pecado. Aí sim nós vamos dançar, que a festa da ressurreição vai ser festa. Num dia como este, quantos de nós tristes, quantos de nós sem sentido nenhum, falando da Páscoa, e aqui pela manhã, 7 palavras da cruz, e tal, e cânticos tão maravilhosos, e uma palavra dessa bíblica, mas de repente, meu irmão, nada disso teria valor. Nós não iríamos realmente ter hoje um domingo da ressurreição feliz, talvez com um lagarto recheado, uma farofa, um macarrão na casa do cunhado, da cunhada, da sogra, mas nada mais do que isso. Mas agora eu estou falando é que passando pela cruz, nós podemos hoje dançar, a dança da ressurreição, a dança da vitória, a dança do triunfo. Uma palma para Jesus, deem aí, irmãos. Oh, aleluia, estou terminando. Primeiro o sangue do cordeiro, depois as danças. Miriam só foi juntar as mulheres para dançar depois que estava consumada a libertação pelo sangue. Você não tem tido às vezes alegria na sua vida, porque você está querendo viver clima de ressurreição, sem passar pela cruz do Calvário. Tem que passar pela cruz, para entrar nesse clima. E eu termino dando uma sugestão para os que estão aqui esta noite. Já disse que a senha da cruz todos têm que saber, né? A família fica sabendo, os amigos ficam sabendo, essa senha maravilhosa. Mas eu quero dizer para você esta noite, que existem 2 tipos de senha, lá na cruz do Calvário. Numa, você se aproxima da cruz, e Jesus diz para você, e te dá a senha escrita, perdoado. Começou a festa da ressurreição na sua vida. Essa é a senha. Só tem 2 tipos de senha. Perdoado. Irmão, mas será que eu preciso de ser perdoado? Nem brinca. Mais do que arroz e feijão. Você e eu, e minha mãe, e todo mundo que já viveu nesse mundo. Só tem 2 tipos de senha na cruz do Calvário, para a gente entrar na festa da ressurreição. A primeira, ela vem escrita assim, perdoado. Perdoado. Começou a festa da ressurreição na sua vida. Oh, aleluia. Irmão, quer dizer que esse dia que eu passei assim, meio assim, e não tem vivido clima de alegria, que é clima de ressurreição, de vitória. Você precisa de entrar na festa. Você esqueceu de passar pela cruz ainda, irmão. Foi na cruz, foi na cruz.
e agora me alegro. Isso precisa de ver a alegria da cruz. Aí partir para a festa da vitória, da ressurreição. Você não pode ter alegria da ressurreição antes da cruz. Então, você pode receber a sua senha hoje à noite aqui, consertando ainda este resto de domingo de Páscoa. Perdoado. Começou a festa da ressurreição na sua vida. E se você é meu irmão em Cristo, e se você dissesse para mim, pregador, um dia eu já recebi essa senha. Eu já recebi essa senha. Mas não sei por que, perdi a alegria. E já até, não sei se perdi a senha por aí, eu esqueci o número dela. Mas eu também um dia já recebi essa senha, perdoado, começou a festa da ressurreição na sua vida. Eu recebi, mas o que está acontecendo comigo? Hoje mesmo, domingo da ressurreição, não é só porque eu não tive aqui de manhã, não. Mas não tive alegria nenhuma, eu já estou achando inclusive que o culto está demorando muito. Meu Deus, se você algum dia já recebeu essa primeira senha do Calvário, perdoado, começou a festa da ressurreição na sua vida, mas você esqueceu, você perdeu essa senha aí pelo mundo, sabe o que tem para você essa noite? A outra senha de Jesus, Ele renova a senha. Você fala, Jesus, me dá a minha, eu perdi, me ajuda a procurar. Fala, não vou te ajudar, vou te dar nova senha. Diz assim nesta, perdoado, recomeçou a festa da ressurreição na sua vida. Oh, meu Deus. Meu Deus. Pastor Antônio Carlos. 2 senhas do Calvário. Para apresentar nas regiões celestes. Para quem quiser, senha pública. Não é senha de banco particular, nem de cartão de crédito, não. Todo mundo vê essa senha. Todo mundo vai saber que você teve no Calvário. E sua vida agora está alegre, está vitoriosa. Porque agora você comemora a festa da ressurreição. Porque você é liberto. Pastor, 2 senhas. Para nós crentes já, que às vezes esquecemos da senha nas gavetas de casa, rato já comeu lá pelos balai lá das dispensas, misericórdia. Jesus fala assim, meu filho, perdoado, quer ser perdoado? Recomece, porque pode recomeçar a festa da ressurreição na sua vida. Amém, irmão? Creio que Deus o abençoe.